E aí, meus amigos, estamos aqui de novo e hoje vamos falar sobre resistência. Você se considera uma pessoa resistente? Eu não tô falando de resistência assim, física não, porque eu também não tô daquelas coisas não, né, meu querido? Mas resistência que eu digo é sobre a resistência nos relacionamentos, a resistência emocional. E eu quero te convidar para se inscrever aí no nosso canal do YouTube, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Ainda sobre o tema resistência, eu quero chamar você hoje a prestar atenção num ponto. Nós estamos hoje vivendo um tempo de uma sociedade cheia de muito mimimi. As pessoas não têm resistência ao não, elas não conseguem ser contrariadas. As pessoas se queixam de qualquer tipo de vezes que alguém fala com ela que uma coisa está errada, de que uma coisa não pode, elas baixam o semblante, elas ficam tristes, elas pedem demissão, elas vão embora para casa. O que está acontecendo? A gente não pode mais ser contrariado? A gente não resiste mais a nenhum tipo de contrariedade? O que está acontecendo com os nossos anticorpos sociais? Falar em anticorpos, quero me lembrar aqui do tempo que eu era criança, jogava bola na rua. Jogava bola, depois ia lá, bebia água na mangueira. Eu fico pensando o que não tinha dentro daquela mangueira do jardim. E a gente jogava aquele calorão, a bola correndo naqueles paralelepípedos, aquelas pedras grandes lá no interior. A gente metia o pé naquela bola dura, aquele dedão na calçada, lá na pedra, esfolava a ponta do dedão, que dor terrível, chorava pra casa, a mãe passava aquele metiolate ardido no pé da gente, voltava a continuar jogando. Mas hoje não, os meninos jogam bola na escolinha. Você já foi assistir um menino fazendo bola na escolinha? De uniforme, coisa linda, de short, meião, de chuteira, aquele técnico preocupado em não falar muito alto, porque a mãe tá na arquibancada, e se ele falar de um jeito estranho com o menino, a mãe vai denunciar ele pro dono da escola. A criança lá jogando bola, e se um outro menino, ai de um menino que chutar meu filho, não pode, o menino vai chorar e a mãe vai brigar. Não. O que está acontecendo hoje? Nós estamos hoje diante de uma sociedade sem resistência, nada de saudosismo, eu não estou falando mal de escolinha de futebol, nem nada disso não. O que eu quero dizer é que nós perdemos a habilidade, desde a infância, de resolvermos nossos próprios problemas como eu resolvia lá na rua com os meus colegas. Eu não ia para casa chamar minha mãe não, era lá na rua mesmo que a gente resolvia tudo que tinha que resolver, porque a mãe logo falava, eu não quero me meter em briga de menino aqui não. Hoje, você chega lá no seu trabalho, se a pessoa tem lá um problema com você, você não tem habilidade para resolver com ela. Seu chefe te chama a atenção, eu vou me demitir? Um dia uma pessoa falou assim, eu saí do meu trabalho. Por quê? A minha chefe queria mandar em mim. Gente, o que está acontecendo? Nós estamos hoje diante de uma sociedade enlouquecida. Nós precisamos criar essas resistências, sabe por quê? Porque resistência aponta para o crescimento. Você já pensou o que é fazer uma academia? Academia é gerar resistência contra o músculo. Você vai para a academia, quanto mais resistência você tem contra o seu músculo, mais o seu músculo cresce. Você já viu um jogador de vôlei treinando saltar? Ele coloca bolsas de areia nos pés para que ele possa pular. Quanto mais ele pular com aquela resistência contra ele, quando ele tirar na hora do jogo, ele vai pular mais alto, que ele treina com a resistência. Ele cresce com a resistência, ele evolui com a resistência. Os treinos de velocidade sempre envolvem resistência, para que você possa ir mais longe. Outro dia eu estava vendo uma pessoa treinar a velocidade na televisão, ele tinha tipo um paraquedas nas costas, para ele correr com aquele paraquedas. Isso era para quê? Gerar resistência contra o ar para que ele pudesse avançar com mais velocidade. E eu quero chamar você a entender, quanto mais você aprende a resistir contra os obstáculos, mais longe você consegue chegar. Eu quero chamar aqui hoje a atenção para um exemplo de 4 pessoas que me ensinam muito sobre como pessoas resistentes agem. O texto está em Marcos 2, versículos 3 a 5. Ele diz assim: trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe, eu sei que você conhece essa história, eu também já conheço essa história, e Jesus e o paralítico são o ponto central da história. Nada contra isso, mas eu quero só colocar isso um pouquinho de lado para nós observarmos a atitude daqueles 4 homens resistentes. Por que eu chamo eles de resistentes? Primeiro, porque eles, como resistentes, tinham um propósito e trabalharam junto para que esse propósito fosse cumprido. Pessoas resistentes são assim. Elas sabem que o propósito é maior que a dificuldade.
A segunda coisa que eu quero que você observe é que aqueles homens resistentes, eles foram benevolentes, eles se doaram. Por quê? Pessoas resistentes sabem que a sua decisão afeta a vida do outro. Se eles não tivessem o foco no outro, se eles não pensassem no próximo, eles teriam desistido e aquele homem continuaria paralítico até hoje. Quero que você perceba isso. A resistência que você tem contra as dificuldades não afeta apenas a sua vida. Você é empresário, por exemplo. Você tem muitas resistências para você vencer no seu negócio. E você pode querer desistir. E se você desistir, você afeta uma cadeia de pessoas que dependem da sua empresa. Pense mais sobre isso quando você pensar em desistir da sua família. Você vai afetar a vida dos seus pais, você vai afetar a vida da sua esposa, do seu marido e, sobretudo, dos seus filhos. A sua perseverança, ela precisa ser doadora, pensando não apenas no seu bem-estar, mas daqueles que você está envolvido, daqueles que você se relaciona. Pessoas resistentes diante dos obstáculos, elas veem aquilo como parte do processo. O obstáculo faz parte do processo. O obstáculo é quando você olha para uma coisa e entende, mais um que eu tenho que vencer. Quando você olha para o ministério de Jesus, foi um ministério cheio de obstáculos. E ele não desistiu, porque ele sabia que o obstáculo fazia parte do processo. Você e eu somos resultados do que ele fez por nós, vencendo a resistência diante dos obstáculos que ele tinha que vencer. A próxima característica de daqueles homens resistentes foi vencer com proatividade, com criatividade. Porque pessoas que são proativas, elas olham para os obstáculos como uma oportunidade de superação. E a última característica de pessoas resistentes é que elas sabem que precisam da fé. Elas sabem que elas não vão vencer por si mesmas. Quero repetir a leitura do versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Vendo-lhes a fé de quem? Dos homens, dos amigos do paralítico. Ele disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Pessoas resistentes sabem que elas precisam de Jesus, que elas precisam do Senhor. Quero terminar esse vídeo de hoje, esse tempo de conversa de hoje, aqui na nossa sala, na nossa mesa, chamando você a lembrar de um brinquedo que eu tinha na infância. O carrinho de fricção. Eu tinha alguns carrinhos de fricção. Não era carrinho a pilha, não era carrinho a bateria, não era controle remoto. Era aquele carrinho que você puxava ele para trás, apertava contra o chão, ia puxando o máximo que você conseguisse. Quanto mais você pressionava e quanto mais força contrária você fazia, mais longe aquele carrinho voava. Mais longe aquele carrinho corria. Mais rápido ele corria. Sabe o que eu quero dizer com isso? A minha vida é assim. Quanto mais pressão, quanto mais força contrária, mais longe eu vou. Sabe por quê? Porque pessoas resistentes, elas aprendem que a resistência é uma oportunidade para você decolar e alcançar os seus maiores objetivos. Jesus abençoe você.